galera da terceira série, tudo bem? Eu sou a professora Rosicléria e hoje nós vamos falar novamente um pouquinho mais sobre arte contemporânea, arte conceitual. Você sabe o que é isso? Você já deve se lembrar que nós já falamos um pouquinho sobre pop art, que também faz parte da arte contemporânea. Mas agora nós vamos abordar outros assuntos. Gente, o que é a arte contemporânea? A arte contemporânea, ou arte pós-moderna, ou ainda a arte pós-guerra, surgiu nos Estados Unidos e também na Europa, lá mais ou menos no final da década de 50, início de 60, e se desenvolveu de forma a trazer informações novas e um novo conceito para a arte, tirando de vez o caráter estático de pintura ou de escultura e trazendo um novo vigor para a arte do momento. A arte contemporânea, ela é também propositora, onde ela traz o envolvimento do público diretamente dentro da obra de arte. E para dar início, nós vamos ver aqui no slide algumas artes aí que nós vamos conhecer hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a arte conceitual, sobre a arte pólvora, sobre a arte cinética, arte pop, op art e assim por diante. Essas demais que vocês estão vendo aqui vão ficar para as próximas aulas. E se liga, gente, porque isso também é conteúdo do Enem. E vocês vão ver hoje na atividade que eu vou passar para vocês, certo? Falando um pouco mais, sobre a arte contemporânea, você pensa que só surgiu lá nos Estados Unidos e na Europa? Negativo. Aqui no Brasil também nós tivemos uma infinidade de artistas que se envolveram na arte contemporânea. Acompanhem aqui comigo na tela quem são eles. Nós vamos falar um pouco sobre Hélio Oiticica e Lígia Clark, mas nós também temos Lígia Peiper, Amilcar de Castro, Aloysio Carvão, Franz Weissermann, Hércules Borsotti, Willis de Castro, Cildo Meireles, Ferreira Goulart e Romero Brito. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre Hélio Oiticica e Lígia Clark, certo? A arte conceitual, em primeiro lugar, nós vamos falar um pouquinho sobre ela. E ela está envolvida aí com esses dois artistas que eu acabei de dizer. A arte conceitual, gente, ela é uma vanguarda artística moderna e contemporânea, que surgiu também na década de 60. E ela trazia dentro da sua essência um conceito dentro da obra de arte. Como eu falei antes, a arte deixou de ser apenas uma arte estática. Ela vinha trazendo um conceito dentro dela. Nela, gente, a atitude mental é o mais relevante para essa obra de arte. Esse movimento artístico que critica o formalismo e propõe a autonomia da obra dos artistas foi capaz de revolucionar muitos aspectos da arte. O termo arte conceitual foi utilizado pela primeira vez pelo artista, escritor e filósofo dos Estados Unidos, Henry Flint, em 1961, durante a prática do grupo Fluxus, que foi o primeiro grupo que desenvolveu todo esse trabalho aí de arte conceitual, certo? Vamos falar um pouco sobre arte conceitual aqui no Brasil com o Hélio Oiticica, grande artista brasileiro. O Hélio Oiticica, gente, ele foi um artista performático, foi pintor, foi escultor e ele iniciou seus trabalhos juntamente com seu irmão, César Oiticica, estudando, pintura e desenho com o Ivan Serpa, que é um outro artista brasileiro que nós vamos conhecer mais à frente, no Museu de Arte Moderna, o MAN, do Rio de Janeiro. Nesse ano, gente, ele escreveu os primeiros textos acerca da arte, o que depois se tornou uma rotina na vida dele. Lá em 1955, já até mais ou menos 1956, ele fez parte do grupo Frente, mas posteriormente formou um novo grupo juntamente com a Lígia Clark, que é o grupo Neoconcreto, ok? E abandonou definitivamente o desenho e a pintura. Nós vamos conhecer agora algumas obras de arte do Hélio Oiticica. Vocês podem observar aqui que nós vamos ver os relevos espaciais. É uma espécie de trabalho do Hélio Oiticica onde ele procura trabalhar com grandes móveis, objetos pendurados, suspensos, como se desse a impressão de que eles estivessem flutuando
Flutuando no Ar. Esta obra que você acompanha aqui na tela comigo, que é de 1959, né? Ela traz o quê? Parece grandes dobraduras, né, de papel, mas na verdade ele utilizou pintura sobre madeira. A outra obra que vocês estão vendo aqui chama-se Bolide B33, caixa 18. São outros elementos artísticos como vidro, fotografias. Muitas vezes ele se utilizava de objetos e materiais naturais, como nessa outra obra que nós estamos vendo de 1964, tá? Que se utilizou de quê? De vidro, terra e também tecidos. Na próxima tela, nós vamos falar sobre os parangolés, as capas. O que eram os parangolés? Os parangolés, gente, eram grandes capas coloridas que o Hélio Oiticica permitia que as pessoas vestissem essa capa e criassem grandes movimentos com os braços. As pessoas podiam até dançar vestindo essas capas. E qual era o conceito principal que ele colocava nessa capa? De que era a cor ganhando movimento fora da tela. Certo? A próxima tela que nós vamos ver, nós vamos falar da série Penetráveis, que é um tipo de obra de arte, são instalações artísticas onde as pessoas podem passar pelo meio ou ainda elas fazem parte da interferência de determinado local. Nessa primeira obra que vocês vão ver agora na tela, chamada Penetráveis Tropicália, é uma obra de arte que ele produziu mais ou menos ali no final da década de 60, concomitantemente com o movimento do tropicalismo, né, movimento musical. Então era um lugar onde as pessoas podiam andar por este local e observar a tropicalidade, né, do nosso país. Já a obra que está ao lado, que chama-se No Meio do Caminho, também é do Hélio Oiticica, ela proporciona que as pessoas passem pelo meio, né, podendo causar uma infinidade de sensações diferentes. Uma coisa muito importante na arte contemporânea e conceitual é que ela trabalha muito a questão sensorial das pessoas, através do tato, do paladar, da visão e assim por diante, certo? Outra artista brasileira que nós vamos falar, uma artista contemporânea, é Lígia Clark. Acompanhem comigo aqui. Ela é uma das fundadoras do grupo Neoconcreto e participa da sua primeira exposição em 1959. Gradualmente, ela vai trocando, gente, a pintura pela experiência com objetos tridimensionais. Ela realiza a proposição participacional, ou seja, a participação do espectador na obra de arte, com a série Os Bichos, de 1960. Construções metálicas geométricas que se articulam por meio de dobradiças e requerem aí a coparticipação do espectador. Neste mesmo ano, ela lecionou artes plásticas no Instituto Nacional de Artes de Surdos e ela dedica-se à exploração sensorial desse trabalho, tá? A Casa é o Corpo, de 1968, com participação das exposições Opinião, 66, e Nova Objetividade Brasileira no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que é o MAM, certo? Eu quero que vocês observem na próxima tela alguns desses trabalhos da Lígia Clark, da coleção Os Bichos, certo? Nós podemos ver aqui, né, Lígia Clark, bicho, década de 1960. Nós vemos aí as placas de metal sendo manipuladas, né? Você pode transformá-la em outros objetos. Ao lado nós vemos uma fotografia da própria Lígia Clark manipulando uma dessas obras de arte. Ok, pessoal? E a arte que ela e o Hélio Oiticica, né, propõem aí para essa nova geração de artistas da década de 60 é a arte propositora. Ela tem esse nome por quê? Porque ela propõe que o espectador faça parte da obra de arte e interaja com ela, certo? Nós vamos conhecer também hoje um pouco da arte povera. O que é isso, arte povera? Vem do italiano, povero, que quer dizer
pobre. É uma arte pobre de elementos, na verdade, né? Vamos ver aqui na tela comigo. Ela é pobre porque ela propunha, gente, a utilização de materiais inúteis e materiais simples, tá? O que hoje nós comumente chamamos de sucata. Então, poderia ser usado metal, papel, areia, pedras, aquilo que o artista julgasse não ter mais importância para o seu uso comum. Nós estamos vendo duas obras de arte aqui que são da arte povera. Elementos bem simples, como por exemplo uma botija de gás, né? E ainda saindo o fogo lá, né? Fazendo o miolinho da flor. E outros objetos também que foram utilizados, certo? Seguindo adiante, nós temos a obra Escultura Viva, de 1966, da Marisa Mertz, uma das únicas mulheres deste movimento da arte povera, certo? Continuando, nós vamos observar a obra de arte agora do Michelangelo Pistoletto. Chama-se Vênus de los Trapos. Por que a Vênus de los Trapos? Vênus, vocês sabem que é uma grande deusa, né, da mitologia grega, da beleza. Então aqui nós vemos essa Vênus quase que imersa no meio dessa quantidade imensa de roupas velhas, né, de roupas antigas, talvez até trapos mesmo, né, roupas bastante usadas. E continuando, gente, agora nós vamos fazer uma atividade aqui muito legal. Lembra que eu falei para vocês que ia falar sobre a arte propositora, hein? Já tô até meio que dando uma cola aqui dessa atividade, certo? Essa questão faz parte do Enem de 2014, tá? Leiam aqui comigo. O objeto escultórico produzido por Lygia Clark, representante do neoconcretismo, exemplifica o início de uma vertente importante na arte contemporânea, que amplia as funções da arte, tendo como referência a obra Bicho de Bolso. Identifica-se o que, gente, aí dentro dessa obra? Vejam lá comigo a letra A. A participação efetiva do espectador na obra, o que determina a proximidade entre arte e vida. Letra B. A percepção do uso de objetos cotidianos para a confecção de obra de arte, aproximando arte e realidade. Letra C, reconhecimento do uso de técnicas artesanais na arte, o que determina a consolidação de valores culturais. Letra D, reflexão sobre a captação artística de imagens com meios ópticos, revelando o desenvolvimento de uma linguagem própria. Letra E, entendimento sobre o uso de métodos de produção em série para a confecção da obra de arte, o que atualiza as linguagens artísticas. E você, o que você acha? Qual é a resposta correta aqui? Qual é aquela que reflete melhor a arte propositora? Vamos lá, pessoal? Então, a nossa resposta correta é a letra A. Por quê? Porque o objeto está sendo tocado pelo espectador. Este pode, inclusive, dobrar a obra, modificando-a, ou seja, há uma participação efetiva do indivíduo. Pessoal, lembrando novamente que isso é conteúdo de Enem. E se liga, porque todo esse conteúdo aqui estará lá na plataforma Eduque para você baixar, acessar e assistir quantas vezes você quiser. Eu deixo aqui para vocês também algumas sugestões de pesquisa. Vai lá, aprofunde-se nesse tema. E aguarda, porque tem muito mais aulas interessantes falando sobre os conteúdos do Enem. Até a próxima, gente. Tchau!